Olá, queridas e amáveis pessoas da internet, sejam bem-vindas a mais um vídeo nesse canal, mais um react, dessa vez ao Ciência Todo Dia. Vamos lá reagir ao vídeo Uma tempestade solar vai atingir a Terra esse ano, ponto de interrogação. E vamos usar esse react como desculpa para a gente falar um pouquinho sobre fenômenos naturais, sobre ciclos e tudo mais que der para encaixar, né? Então chega de enrolação, vamos lá ouvir a explicação do Pedro Loss. Se você estivesse olhando Pedro Luz, né? Falei errado. Pedro Luz, pelo que eu ouço ele pronunciar Pedro Luz. Desculpa pela pronúncia errada. para o Sol no dia 1º de setembro de 1859, a atividade dele chamaria sua atenção. Ele estava no final de um ciclo que durou uma década, bem no seu período de maior atividade. E por um misto de sorte e destino, um astrônomo chamado Richard Carrington estava observando a superfície da nossa estrela quando de repente ela explodiu. Em um piscar de Nossa. olhos, uma coluna de plasma maior do que a Terra se desprendeu do Sol, jogando partículas altamente energéticas para o espaço, se movendo a milhares de quilômetros por segundo. 17 horas e 40 minutos depois, essas partículas chegaram na Terra e causaram a maior tempestade geomagnética já registrada na história. Quando as partículas do Sol chegaram na Terra, a maioria prótons e elétrons se movendo a altíssimas velocidades, o efeito delas no campo magnético do nosso planeta foi notável. As auroras mais intensas já observadas na história fizeram a noite ficar iluminada. Elas puderam ser observadas até em São Paulo, que é muito longe dos polos. Existem registros de pessoas usando as luzes das auroras nas ruas de cidades grandes para lerem jornais. Mas embora as auroras fossem lindas e chamassem a atenção, o verdadeiro efeito era invisível. As partículas carregadas do Sol eram canalizadas pelo campo magnético da Terra, que mudava a todo momento como resposta. No chão, Para quem não tá habituado, a aurora, o frame horrível. Aurora boreais, que a gente acho que só consegue ver em alguns países ali do norte do globo, né? São causados por esse campo magnético da Terra, que a Terra tem, principalmente no seu núcleo, né? Mas em todas as suas características de estrutura, você tem metais, né? Esses metais, eles. E por todas as características toda da Terra que eu não vou conseguir explicar aqui muito rápido e também não tenho todo o conhecimento para explicar, mas causa um campo magnético. E esse campo magnético protege a gente de várias coisas que vêm do espaço. A Terra tem um episódio muito bom. Eu esqueci o nome da série, que é a série National Geographic, que é dublada pelo Will Smith. Se você procurar aí Nacho Geo e o Smith, você vai achar provavelmente o nome dessa série. Tem no Disney Plus pra assistir. Tem um episódio só que ele explica todas as características que fazem a Terra poder ter vida, né? E entre efeito estufa, entre a quantidade de água, entre oxigênio e entre esse campo magnético. Porque esse campo magnético ajuda protegendo de várias coisas que vêm do espaço, né? Inclusive alguns tipos de energia. Só que, dependendo do tipo de energia, do tipo de onda eletromagnética que entra em contato com esse campo magnético, pode ter esse efeito de luz, que é o que a gente chama de aurora boreal, né? essa mudança de campo magnético induzia correntes elétricas em qualquer coisa que pudesse conduzir elétrons. Na época, a humanidade ainda estava na infância da eletricidade, mas nós podemos ter uma ideia dos impactos observando as histórias dos operadores de telégrafos. A mais gritante é a dos operadores da linha que ligava Boston a Portland. Por favor, desligue a sua bateria por 15 minutos. Tudo bem, estão desconectadas. As minhas também. Estamos trabalhando apenas com a corrente das auroras. Como está a qualidade? Nossa. Melhor do que com as baterias ligadas. As comunicações entre os dois operadores continuaram por 2 horas sem estarem ligadas a baterias. Em outras regiões, as linhas de telégrafo simplesmente pararam de funcionar, dando choques elétricos nos operadores e fazendo as torres de transmissão soltarem faíscas. Essa tempestade ficou conhecida como o Evento Carrington, e se ela acontecesse novamente hoje em dia, muitos pesquisadores concordam que toda a nossa estrutura tecnológica se acabaria. E para piorar, esse ano nós estamos novamente no período de atividade máxima solar, exatamente como em 1859. Notícias circulam em todas as redes sociais e algumas delas até afirmam que um novo evento Carrington vai acontecer esse ano. Um novo desespero surge e o medo de voltarmos a um estágio de civilização pré-tecnologia abala até os mais esperançosos. Mas o quão realista é essa ideia? Só avisando que essas Eita. camisetas que eu uso nos vídeos estão... Pegado, pegado, porque dá medo. Inclusive tem um filme novo não, né? Na Netflix, tem um filme que brincou um pouquinho com isso, só que ele brincou até demais, que é um filme... Eu esqueci o nome, cara, do filme. Eu esqueci o nome de tudo. Eu vou fazendo react, em vez de fazer o react
roteirizado pra falar as coisas certinho, eu não faço, né? Porque a gente reage na hora aos bagulho aqui. Mas é um filme que brinca com isso, que a tempestade foi tão grande que até as pessoas desligaram, assim. E as pessoas desligam, e o que acontece? Quando religam, algumas pessoas não conseguem dormir mais. Teve uma tempestade tão louca que destruiu toda a tecnologia da Terra, mas os choques elétricos foram tão fortes que as pessoas desmaiaram. E tem pessoas que acordam e não conseguem dormir mais. E por isso elas vão provavelmente morrer, né? Todo um drama sobre isso. A história é muito interessante, porque pegar um conceito, fazer uma ficção científica, como uma ficção científica né? Pra trabalhar questões humanas, trabalhar hipóteses super extrapoladas da ciência, mas o filme é bem mais ou menos. Estão com frete grátis para todo o Brasil, só que é por tempo limitado. Só clicar na descrição. De volta ao vídeo. Sempre que você ouvir falar tempestade solar, é importante entender exatamente do que nós estamos falando. Provavelmente os dois tipos mais famosos de tempestade solar são as erupções solares e as ejeções de massa coronal. E para entender como elas acontecem, você pode pensar no Sol como uma bola cabeluda. O cabelo que você vê na imagem é uma representação das linhas de campo magnético da nossa estrela. Essas linhas estão sempre andando e mudando de lugar. O Sol é um lugar bem movimentado. Uma erupção solar acontece quando a superfície do Sol acumula energia magnética e então libera ela rapidamente. O que não É extremamente bonito ao mesmo tempo que extremamente dá medo, né? O bagulho do Sol, assim, você vê o Sol e todas as explosões aí que poderiam destruir o nosso planeta, dependendo de como acontecer, né? nós vemos aqui da Terra é um flash de radiação eletromagnética. E é bastante comum, mas nem sempre é o caso, que essas erupções sejam acompanhadas de ejeções de massa coronal, que é quando uma linha intensa de campo magnético é ejetada do Sol junto com plasma, formado por partículas carregadas. Essas partículas, que são basicamente prótons e elétrons, são lançadas para o espaço com velocidades altíssimas, chegando a alcançar 3.000 km por segundo. E são essas ejeções de massa coronal que são as responsáveis pela maior parte das tempestades geomagnéticas e auroras, como a que aconteceu em 1859. A parte assustadora é que nós não temos como prever quando exatamente elas vão acontecer. O Sol funciona em ciclos de atividade que duram por volta de 11 anos. E nesse meio tempo, a atividade da nossa estrela aumenta, chega até um máximo e então diminui. Nós podemos ter uma ideia de em que ponto nós estamos no ciclo olhando para a quantidade de manchas solares na superfície do Sol. Quanto mais manchas, mais ativo o Sol está. E como esperado, as erupções solares são mais frequentes durante períodos em que a atividade solar é maior. Nos períodos de máxima atividade, erupções solares chegam a acontecer todos os dias. E nos períodos de baixa atividade, acontece cerca de uma por semana. Mas nós não entendemos a dinâmica solar bem o suficiente para conseguir prever quando exatamente os mínimos e máximos vão ser atingidos. Nós só sabemos que os ciclos duram em média 11 anos, baseado em mais de um século de observações. E nós estamos agora no que nós imaginamos ser o pico do ciclo atual. Se eu fosse vocês, eu até me inscrevi aqui no canal depois dessa. Ia me ajudar bastante. Tá, mas o que exatamente vai acontecer com a Terra se ela for atingida por uma ejeção de massa coronal? As partículas ejetadas pelo Sol são as mesmas que compõem a nossa estrela, ou seja, plasma. Isso significa que os núcleos atômicos foram separados dos elétrons, tornando-se cargas elétricas livres. E além de cargas elétricas, a ejeção de massa coronal também leva junto um pouco do campo magnético do Sol. Quando essas partículas encontram o campo magnético Caraca, que viagem essa imagem. Essa imagem bem da hora. Terra, é como se elas comprimissem ele, mudando a configuração do campo que protege o nosso planeta. Então, de uma hora para outra, uma quantidade imensa de energia é depositada na magnetosfera terrestre, e com ela vêm as consequências, que dependem muito da severidade da tempestade. Uma tempestade geomagnética leve pode criar apenas auroras, sem chamar muita atenção e encher os noticiários. Aqui na superfície nós estamos relativamente seguros, tanto pelo campo magnético da Terra quanto pela atmosfera. Mas de vez em quando, uma erupção solar mais forte cria consequências maiores, principalmente no espaço. Satélites em órbita podem ficar eletricamente carregados e queimar componentes importantes, parando de funcionar. Ou, em casos ainda piores, a tempestade solar junto da radiação ultravioleta aquece as camadas mais externas da atmosfera, fazendo ela expandir.
De uma hora para outra, satélites são afetados por mais arrasto da atmosfera, podendo até tirar eles de órbita. E esse foi um dos motivos que fizeram a Skylab, que foi a primeira estação espacial americana, reentrar na atmosfera da Terra mais rápido do que o previsto, encerrando o programa que mais tarde deu lugar à Estação Espacial Internacional. Foi o que aconteceu também em fevereiro de 2020. Caramba, triste pra quem usa aquela internet do Elon Musk lá. Não tem aquela internet do Elon Musk, como que é o nome? Caramba, esse React é o React que eu vou esquecer os nomes de tudo. É, cai alguma coisa. Porque, pô, se caiu o satélite, o cara tá lá do meio do deserto usando a internet do satélite e ferrou. 22, com 40 satélites da Starlink que recém tinham... Starlink aí, viu? Não quero pagar de... Mas era fácil o pensamento, né? Eu não vi antes, não. Só foi um pensamento bem fácil, porque, pô, acho que é os satélites mais conhecidos popularmente. A gente conhece esses satélites da Starlink mais do que outros satélites. Eu não tenho ideia de quais são os outros satélites que circundam por aí. Satélites que eu falo, satélites de serviço, vamos dizer assim. Satélites, lógico, você deve imaginar que tem satélite da NASA. Até o Brasil lançou satélite um tempo atrás, né? Foi o primeiro satélite que o Brasil lançou por total conta própria. Tipo, que a gente fez o satélite por inteiro, sem parceria nem nada. Esqueci o nome do satélite até. Mas o Starlink é o satélite mais famoso quanto que tá uma internet Starlink? Isso que é uma boa ideia. Pensar. Se eu quiser assinar agora, vamos lá. Starlink. Brasil. Quanto que tá? Vamos ver. Eu acho que esse primeiro link aqui não é do Starlink. Tem que pedir. É, o equipamento é 1.300 e o custo mensal é 110. Caraca. Mas pelo menos é o seu pra sempre o equipamento, né? E pega em qualquer lugar. E 110 parece ser uma mensalidade ok. Eu vejo bastante aquelas pessoas que fazem viagens ao mundo em motorhome. Eu já vi uns 2 ou 3 canais que compraram o satélite da Skylink porque provavelmente ajuda muito eles a ter internet em qualquer lugar e a trabalhar de qualquer lugar, né? Porque antes você tinha que ficar refém ao 4G. E ao 4G é ruim porque às vezes você tem que ficar roteando, por exemplo, sei lá, você vai editar um vídeo de viagem, você vai ter que rotear do seu celular pro notebook. Aí o Starlink ajuda bastante nisso. Acho que foi a única proposta do Elon Musk real, oficial, realmente, que, tipo, teve impacto mercadológico na vida das pessoas. Porque todas as outras promessas do Elon Musk são tudo mentiras, esse Iron Man genérico aí da realidade terrestre para conseguir investidor, né? Porque o Tesla não tá sendo tudo isso. Tem recalde de tempos em tempos, nunca engrena vem esse carro super mágico, né? Apesar de ser um carro que, pelo que todo mundo fala, parece ser um carro bom, mas não engrena por vários motivos. O chip, o Neuralink, ele só não avança também. O Twitter que ele comprou também tá cada vez pior. A gente só não sai de lá, acho que por uma inércia. E porque não saiu uma rede social que compita de verdade, o Threads não consigo competir. Mas eu só tô esperando o momento que vai ser igual o do Orkut pro Facebook e do Facebook para outras redes sociais, sabe? Que a gente vai simplesmente largar aquela rede social. E é isso. E o cara é o cara mais rico do mundo vendendo mentira. A não ser o Starlink. O Starlink parece que funcionou, de verdade. Sido colocados em órbita. Eles não conseguiram vencer o arrasto da atmosfera e reentraram na Terra. Um prejuízo da ordem de milhões de dólares. Mas até sistemas na Terra são afetados por mudanças no espaço. Tempestades solares mudam a densidade da ionosfera, que é uma das camadas mais afastadas da atmosfera. Diversos dos nossos sistemas de comunicação usam ela para refletir sinais de rádio e alcançar longas distâncias. Quando ela é perturbada, os sinais variam inconstantemente e a comunicação é perdida. Ou seja, um blackout de rádio pode acontecer em algumas frequências. E como durante uma tempestade dessas a magnetosfera terrestre fica cheia de partículas carregadas, correntes elétricas podem ser induzidas no solo. Isso aconteceu em março de 1989 e o resultado foi que o grid elétrico da província de Quebec, no Canadá, falhou porque ele não conseguiu lidar com as correntes elétricas induzidas nele. Caramba. O resultado foi uma província inteira que abriga milhões de pessoas sem luz por algumas horas. O prejuízo econômico foi calculado em algumas centenas de milhões de dólares, e essa tempestade não teve nem de perto a mesma intensidade que causou o evento Carrington. E isso nos leva de volta à pergunta que originou esse vídeo. Um evento Carrington pode acontecer esse ano?
No Brasil, aqui, a gente tá de boa, né? Porque já tem apagão sem evento cargo. E a gente já teve gente aqui em São Paulo que ficou 3 dias sem luz. Pessoal lá no sul que ficou 4 dias sem luz. A gente já tá acostumado, a gente vai sobreviver. O brasileiro, eu tenho certeza que vai sobreviver a qualquer tempestade solar. Porque a gente já tá, pô, sem tempestade solar, uma chuva. Aqui, na cidade onde eu moro, no interior de São Paulo, uma chuva e derruba tudo, tá ligado? O começo da chuva. Teve, se eu não me engano, foi terça, eu tô falando aqui na semana do carnaval. Na terça de carnaval, carnaval já passou quarta de cinzas no momento que eu estou gravando esse vídeo. Na terça de carnaval, cara, as nuvens começaram a aparecer, começou a ter alguns raios, caiu a energia. Tipo, nem tinha começado a chover e caiu a energia. Depois que começou a chover, acho que a energia ficou fora meia hora, 1 hora e daí voltou. A resposta honesta é que talvez. Ninguém sabe ao certo. E qualquer pessoa ou notícia que disser o contrário tá mentindo. O nosso entendimento do Sol ainda não nos permite fazer previsões de quando erupções solares ou ejeções de massa coronal vão acontecer com precisão. Inclusive, nós hoje sabemos que erupções solares com a mesma intensidade da que causou o evento Carrington podem acontecer até mesmo em períodos de baixa atividade solar. A verdade é que é impossível de prever. Ela poderia acontecer literalmente agora. E de fato, uma quase aconteceu há alguns anos. Em julho de 2012, o Sol sofreu uma das maiores ejeções de massa coronal já registradas. Ela errou a Terra por 9 dias. Se tivesse acontecido uma semana antes, acertaria nosso planeta em cheio. A intensidade da tempestade geomagnética que essa ejeção de massa coronal geraria seria comparável ao evento Carrington de 1859. Nós literalmente nos salvamos por um fio. Alguns estudos de prevenção feitos depois indicaram que, caso ela tivesse nos atingido em cheio, nós demoraríamos de 4 a 10 anos para reconstruir toda a infraestrutura que seria perdida. Um prejuízo que é até difícil de imaginar. Nós geralmente ouvimos falar de prejuízo como um equivalente em dinheiro. Foi um total de trilhões de dólares, bilhões de dólares. Mas nós nunca paramos para pensar no impacto que um evento precisaria ter para nós precisarmos medir os danos em anos. No fim, nós não temos como saber quando o próximo evento Carrington vai acontecer, mas nós vamos ter uma janela de algumas horas antes de ele nos atingir. Seres humanos não vão ser afetados biologicamente. Nós estamos protegidos tanto pela atmosfera quanto pelo campo magnético da Terra, mas nós com certeza sentiremos os impactos tecnológicos. Olhe ao seu redor e tente prestar atenção na quantidade de coisas que precisam de energia elétrica ou circuitos eletrônicos para funcionar. Agora imagine a vida sem eles, pelo menos por algum tempo até nós consertarmos tudo. É aquele filme. Nossa, o react que eu esqueci de tudo. O filme do Barack Obama, o novo filme do Barack Obama com o Ethan Hawke, com a Juliana. É. Caraca, eu não tô lembrando o nome de nada, mano. Será que esse evento eletromagnético já teve e me afetou, mano? Minha memória foi pro espaço, parceiro. O que você sentiria mais? Mas isso, começa tudo a desligar, cai primeiro a internet, depois vai caindo a energia elétrica e tudo mais. E, cara, nem pensa, a questão não é nem pensar em dinheiro, a questão é que cai todas as estruturas que mantêm a civilização atual, o nosso acordo social. E aí ferrou, porque cai tudo. Cai tudo, e aí então você não tem hospital. Nas primeiras horas, um monte de pessoas falecem, porque as pessoas estão dependendo de máquinas, dependendo de inaladores, de tubos, sei lá, um monte de coisas que funciona com energia elétrica em UTI. Você tem provavelmente aviões caindo. E não é que vai ser um apocalipse, vai ser tudo destruído, mas nas primeiras horas, nos primeiros dias, cai toda a estrutura de civilização que está em cima da tecnologia, né? Então o difícil é conseguir se reestruturar para reconstruir tudo isso. Porque vai ser um barata voa. E não é papo aqui de final do mundo, não. Compre comida, faça um bunker. Mas é que vai ser barata voa em alguns quesitos, né? Esse que é o problema. Não é muito loucura você imaginar que vai ser difícil reconstruir tudo e que dá pra você fazer um filme meio que apocalíptico. Porque, mano, é nessas horas que não dá pra confiar no outro ser humano. E como o governo, por exemplo, vai se manter sem nenhum tipo de estrutura de comunicação, sem nenhum tipo
estrutura tecnológica, como a gente vai manter os empregos, como que a gente vai manter o cotidiano sem essa estrutura tecnológica, sem luz, tudo no escuro, porque nos primeiros dias fecha escola, fecha médico, fecha hospital, fecha supermercado, o acesso a recursos vai ficar muito limitado, porque, por exemplo, quem hoje em dia tem dinheiro em papel? Você não tem dinheiro em papel, você não vai conseguir sacar o seu dinheiro. Vamos imaginar que cai no final do mês. Ninguém tem dinheiro em papel, é tudo no crédito. Como que você vai passar no crédito uma compra no supermercado? É barata voa demais. Conta pra mim aqui nos comentários. Eu tô bem curioso pra saber. E se você gosta desse tipo de vídeo, não esqueça de se inscrever aqui no canal pra sempre saber quando a gente postar um novo. Muito obrigado e até a próxima. É isso aí, ótimo vídeo do Ciência Todo Dia, mais um react que a gente faz lá do canal. Não se esqueça de se inscrever lá, como ele pediu, não esqueça de dar like, não esqueça de compartilhar o vídeo, esse assunto que é muito interessante e importante. Se você gostou também desse react e das contribuições que eu fiz durante o vídeo, não se esqueça de curtir, não esqueça de comentar e não esqueça de compartilhar sempre que você quiser e puder. O intuito do canal aqui é a gente reagir, ler, comentar e construir conhecimento juntos com a companhia um do outro. E se você não é inscrito, chegou aqui pela primeira vez, se é a primeira vez que você está me vendo na vida, se inscreva, vai me ajudar muito também. Mas sempre lembrando, se você quiser e se você puder. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e tchau!